Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia e a todos, a todas que, por outros modais de comunicação, procuram estar cientes dos debates desse parlamento. Eu quero referendar, senhor presidente, passar um marcador de texto, se assim posso dizer, no evento que agora se torna fato na Assembleia, que é a chegada das mensagens que informam um projeto recentemente lançado pelo governador chamado Amazonas Rural. O Amazonas Rural se traduz por 6 mensagens que chegam a este parlamento, mensagens que vão ao encontro da realidade do setor primário no estado do Amazonas, e aqui cabe um breve comentário. O Amazonas não é o estado do Paraná ou o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, com uma tradição agrícola por todos nós conhecidos. O Amazonas não tem uma tradição agrícola. O Amazonas começa a enxergar, de um tempo para cá, a necessidade de, no setor primário, e aí o setor primário não se resume exclusivamente à agricultura, o setor primário é a agricultura, o setor primário é o extrativismo, o setor primário é a produção, o setor primário é o beneficiamento, o setor primário tem várias facetas que permitem no interior do estado a geração do emprego, da renda, a geração de atividade econômica, que esta talvez seja, ou este talvez seja o maior desafio que os agentes públicos, os detentores de mandatos em nível legislativo ou em nível executivo, governador, deputados, prefeitos, vereadores, enfrentam no seu dia a dia. A demanda no estado do Amazonas, bem como a demanda em outras cidades, é por ocupação, é por renda, é por atividade econômica, porque a melhor política social estabelecida neste mundo é a geração do emprego e da renda. É a partir da geração do emprego e da renda que as pessoas passam a ser donas efetivamente da sua vida, passam a honrar seus compromissos, passam a tomar as suas decisões, passam a pagar as suas contas porque tem remuneração, tem ocupação. Então esse é, ou esta é, o maior desafio, a maior política pública pode ser enfrentada. Mas não é tão simples assim, ela é complexa. Você precisa criar um cenário legal, um cenário desburocratizado, um cenário favorável para induzir a geração do emprego e da renda. Porque, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, o poder público, ele é indutor da atividade econômica, mas ele não vai conseguir gerar tantos quantos são necessários postos de trabalho para a população amazonense. Isso me refiro ao poder público estadual. Em nível federal, o governo federal não conseguirá gerar, através das suas expensas, tantos quantos forem necessários postos de trabalho no Brasil. Mas é o orçamento público, nos 3 níveis, uma ferramenta poderosa de indução da atividade econômica. E é isto que sustenta, esta é a mens legis, o espírito da lei que manda para cá o governador do estado nesse conjunto de 6 propostas que criam um cenário desburocratizado, favorável para a geração do emprego e da renda no interior do estado. Porque já disse aqui e reafirmo, não acredito que talvez nesta geração, talvez neste século, as indústrias do polo industrial de Manaus queiram montar celular na cidade de Itapauá, que as indústrias do polo industrial de Manaus queiram montar splits na cidade de Tabatinga. Não acredito que a Philco queira montar televisores na cidade de Canutama. E o que fazer com a população desses municípios, amazonenses, brasileiros que ali estão, que precisam da ocupação, do emprego e da renda para poder consolidar a sua cidadania? Aí é o desafio da discussão das políticas públicas. E é nesse sentido, é nesse espírito que eu quero aqui referendar uma bela iniciativa, uma necessária iniciativa. Ela não se encerra, ela não é a panaceia, a solução de todos os problemas, mas é, ao lado de outras políticas públicas que eu defendo neste parlamento, que eu assino embaixo, me coloco como fiador perante a população que em mim acreditou e que me permitiu ser reconduzido a este parlamento para ser o seu porta-voz, que o Amazonas Rural traduz um sentimento favorável, criativo, de ordenamento desta questão em torno do setor primário, para que nós possamos
a partir desse momento, e de hoje, quem sabe, deputado Belarmino Lins, é exemplo de outras iniciativas, que a despeito das críticas, são iniciativas que têm aí os seus resultados postos à prova. Aí eu me refiro à questão do Zona Franca Verde. O Zona Franca Verde não conseguiu gerar todos os postos de trabalho que nós imaginávamos, mas o Zona Franca Verde lançou bases de consolidação de importantes programas que estão em curso. As feiras que são realizadas pela ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, no SIGS, lá no comando da Aeronáutica e no comando da Polícia Militar, são ocupadas, os produtos ali comercializados são de pessoas que foram atendidas por um conjunto de ações denominado um tempo atrás Zona Franca Verde. São cooperativas, são produtores individuais que vão para lá vender diretamente aos consumidores na cidade de Manaus sem intermediários. A feira da ADS, a feira do SIGS, do Comando Militar da Aeronáutica e do Comando Militar da Polícia Militar são um sucesso. A quantidade de pessoas que para lá vão consumir, se beneficiar do produto produzido aqui, gerando emprego e renda aqui, fazendo com que a cascata, aquele mecanismo que é muito comum se ver em piscina, que chupa água e devolve, ou seja, o dinheiro entra aqui, é comercializado aqui e volta para a nossa economia. Esta é uma fórmula que precisa ser reproduzida mais vezes. E o Amazonas Rural traz todo esse cenário para que a roda da fortuna gire no estado do Amazonas, para que não mais dependamos de comprar produtos de outras plagas, de outras cidades, de outras economias, exportando o nosso recurso, mas que nós possamos aprender a produzir aqui aquilo que nós consumimos. Mas para isso, um cenário jurídico é preciso ser criado. E aqui é que eu faço, para caminhar para a conclusão do meu pronunciamento, faço esse destaque de que resolver a questão fundiária nas terras que pertencem ao estado do Amazonas e induzir o governo federal a adotar o mesmo procedimento é fundamental, deputado Belarmino, para que nós possamos dar àqueles que produzem a segurança necessária para que eles possam produzir. A terra do produtor é a fiança, é o bem que é dado em garantia para que se possa tomar o financiamento. Se você não tem a situação fundiária devidamente equacionada, você não tem a produção resolvida. Se você não tem o licenciamento ambiental desburocratizado, focado para a produção, você não tem a produção resolvida. E a Assembleia, não muito tempo atrás, votou, e este voto da Assembleia criou um novo marco legal, oriundo de uma mensagem que mandou para cá o governador Omar Aziz, cria um ambiente favorável a partir do licenciamento ambiental, favorecendo em muito a atividade do setor primário no estado do Amazonas, desburocratizando aquela burocracia que emperra, não é burocracia, mas é a burocracia burra, que emperra o desenvolvimento do estado brasileiro. Esta foi banida quando nós votamos a nova lei do licenciamento ambiental. Chegam agora 6 mensagens que compõem, ao lado de outras engrenagens públicas, e aí me refiro à AFEAM como órgão financiador, somado ao IDAM como órgão de assistência técnica, somado à ADS como órgão responsável pela comercialização, pela promoção dessas políticas públicas, e somado a um conjunto de outras engrenagens públicas, o melhor cenário para que a economia, principalmente no interior do estado, possa ser alcançada gerando a ocupação, a renda e o desenvolvimento que todos nós cobramos, discutimos, batemos, criticamos. E eu quero, nesse breve pronunciamento, passar esse marcador de texto, ressaltar, realçar que a Assembleia está diante de um marco legal importante para que nós possamos entregar ao povo do nosso estado esse melhor cenário, cenário favorável ao desenvolvimento com a geração do emprego, da ocupação e da renda para os nossos irmãos amazonenses e para todo o povo brasileiro que aqui reside. Deputado Belarmino, para concluir. Eminente deputado Chico Preto, cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem de um assunto relevante do ponto de vista de um programa institucionalizado e dado como início pelo governador Omar Aziz do Amazonas Sustentável. Isso bem pode demonstrar, Isso bem pode demonstrar a preocupação do governo no sentido de interiorizar as ações com repercussão no interior do Amazonas, particularmente
nas regiões mais produtivas, utilizando o setor primário em busca da melhoria da qualidade de vida das populações ribeirinhas. E Vossa Excelência, ao ressaltar este programa, Vossa Excelência o faz com a competência que lhe é peculiar, destacando, pormenorizando e realçando os efeitos desse programa do governo, que exatamente visa a fixação do homem, do trabalhador rural, no seu habitat natural. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, mas também, sobretudo, cumprimentar o governador Omar Aziz pelo lançamento desse programa, que deverá ser, com certeza, gerenciado e executado pela Secretaria de Produção e os demais órgãos que compõem aquela larga e complexa estrutura dirigida pelo nosso general Leônidas Popular Heron Bezerra. Por isso eu concluo cumprimentando Vossa Excelência e parabenizando pela abordagem desse assunto, que é realmente um assunto de muita importância, particularmente, principalmente, para o interior amazonense.